Beleza. Rapaziada, vamos estudar eletrostática hoje. A gente teve uma leve introdução na semana passada, né? A lei de Coulomb. E a gente já viu também a parte de, antes, né, da gente estudar circuitos elétricos, a gente já tinha visto toda a parte de carga elétrica, de processos de eletrização, né? A gente já teve esses estudos e a gente já trabalhou a interação elétrica entre cargas. Isso eu vou só recordar um pouco para a gente seguir. Assim como os planetas se atraem mutuamente devido à massa, né? Você exerce o campo gravitacional e você tem toda essa dinâmica dos corpos celestes. A gente tem algo muito parecido na eletricidade. As cargas, as partículas que possuem cargas diferentes de zero, ou seja, partículas positivas, partículas negativas, elas exercem força uma nas outras, que a gente chama de força elétrica. E aí o que vai depender? Vai depender do sinal das cargas. Se eu tenho cargas de mesmo sinal, elas irão se repelir. Cargas de sinais opostos irão se atrair. Essa é a parte básica da relação de interação entre as cargas. E a gente consegue medir essa interação, né? Essa é a parte mais importante. Então, por exemplo, eu tenho uma partícula positiva, eu vou inventar aqui a carga dela. Eu vou falar que ela tem 6 microcoulombs. E próximo a ela eu tenho uma partícula negativa, de carga menos 2 microcoulombs. Eu já sei que elas irão se atrair, tá? Coisas que eu tenho que entender. Quem vai fazer mais força em quem? Né? A partícula de 6 microcoulombs vai atrair com uma certa força a partícula de menos 2. E o que eu posso falar da partícula de menos 2 com relação a 6? Né? Será que por ela ser mais fraca, a atração é menor? Como que isso funciona? Aí a gente tem que lembrar da terceira lei de Newton, né? Se um corpo A faz força no B, o B faz a mesma força no A. Só muda o sentido, né? Não tem como eu estar fazendo uma força na minha cadeira agora e essa cadeira ela realizar uma força diferente em mim, né? É a parte da ação e reação. As forças são as mesmas. Então, a força que A faz em B é a mesma que B faz em A, só muda o sentido, estão se atraindo. Então, força que A faz em B e a força que B faz em A. Assim como Terra e Lua, né? A dinâmica é exatamente igual. Eu tenho a Lua dando a volta ao redor do planeta Terra, por exemplo. A Lua está aqui, com esse movimento. Qual é a força que a Terra faz na Lua? É uma força gravitacional, é uma atração. Legal, então a Lua também atrai a Terra. E a força é exatamente igual. A equação garante que seja igual. Como que eu posso ter cargas diferentes fazendo a mesma força? A ideia é simples. Na equação da força, que é a lei de Coulomb, ela tem que trazer o produto das cargas. Porque se ela traz o produto das cargas, o produto é a única operação matemática que, se você trocar a ordem, o valor é o mesmo, né? Então, se é a carga de 6 que faz força na carga de 2, ou a carga de 2 que faz força na carga de 6, quando você faz esse produto, né, você tem a certeza que o valor é o mesmo. Tá? Então, isso agrada a terceira lei de Newton. A faz a mesma força em B que B faria em A, e a equação mostra isso através do produto das cargas. E aí a gente entende também que vai depender do inverso do quadrado da distância. É isso? E aí a gente tem a lei de Coulomb, tá? F igual a K, que é Q sobre D2. Lembrando, a gente chegou a ver isso também na última aula, lembrando que esse K é a constante de Coulomb, é a constante eletrostática do meio, constante de Coulomb, que vai depender basicamente aonde essas cargas estão. Elas estão no ar, elas estão no vácuo, elas estão na água. E eu te garanto que em 99,999473% das questões, o meio é o vácuo. Então esse valor é igual em todas as questões que você vai fazer. E você não precisa decorar, porque em todas as questões será fornecido esse valor, tá? Mas para vocês saberem, a constante de Coulomb no vácuo vale 9 vezes 10 a nona. Qual é a unidade? Newton. Passa a distância ao quadrado, fica metro ao quadrado. E passa essas cargas para o outro lado, Coulomb ao quadrado. Essa é a unidade. Newton metro quadrado, Coulomb ao quadrado. Nada disso você precisa saber, porque esses valores são informados, tá? E é como eu disse, é vácuo always ali, tá? Para ficar tranquilo. Beleza.
Produto da carga e distância ao quadrado. Outra coisa importante. Eu sei que a força que a partícula A sofre é para a direita e a B é para a esquerda, porque elas se atraem. Então, o meu objetivo aqui é só calcular a intensidade da força, o tamanho. Então, a gente não usa os sinais das cargas, tá bom? A gente vai trabalhar sempre com o módulo das cargas. Tudo isso faz a diferença, tá bom? E aí a gente vai descobrir quanto que vale a intensidade da força. Vamos fazer para essa questão? Que eu acho que a gente aprende fazendo, né? E é bem tranquilo, tá? Qual é a força com que essas partículas se atraem? Na aula passada eu fiz no átomo de hidrogênio, a força que o próton no núcleo atrai o elétron, tá? Hoje eu vou fazer algo mais simples aqui. O K é 9,10 a nona. O produto das cargas vai dar 6 com 2, 12. E a unidade, tá vendo que tá microcoulomb? Você tem que lembrar que micro é 10 a menos 6, né? Mili é 10 a menos 3, micro 10 a menos 6. Quando eu faço 10 a menos 6 com 10 a menos 6, eu tenho 10 a menos 12. Legal? Aqui é 9. Ficou feio isso aqui, né? 9. Eu vou até deixar aqui do lado. Vou fazer rapidinho aqui, ó. Eu quero fazer 6 microcoulombs vezes 2 microcoulombs. Eu quero fazer 6 vezes 10 a menos 6 vezes 2 vezes 10 a menos 6. É isso que eu quero fazer. Então, eu quero fazer 12 vezes 10 a menos 12. Tá? Essa é a conta que eu fiz. 12 vezes 10 a menos 12. E o else, vamos dividir pela distância. Eu não falei a distância, né? Esqueci. Vamos botar uma distância razoável aqui. A distância entre elas, 1 nanômetro. Muito pouco, né? 1 nanômetro, né? Talvez 100 nanômetros. 100 nanômetros. É uma distância que a gente tem tecnologia para visualizar aqui no Brasil, no Sirius, com o acelerador de partícula da Unicamp. A gente consegue essas resoluções aqui nesse nível. Se eu não me engano, até 10 nano. Né? A gente já tem essa tecnologia, a gente consegue ver o que as ligações dos neurônios, né? Os axônios, os dendritos, a gente consegue entender. Tem um dos 30 laboratórios da Unicamp está estudando o Parkinson, né? E o Alzheimer. Você consegue ver os pacientes, a diferença de conexão neural quando um paciente tem Alzheimer, e aí nessa tentativa de tentar entender melhor a doença, isso tudo no Brasil, né? Então, bem interessante, tudo a união aí é biofísica, né? Para maneira demais. Então, 100 é 10 ao quadrado e nano é 10 a menos 9. Né? São coisas que a gente tem que estar sabendo. Nano 10 a menos 9. E aí eu chamo no quadrado. Não é isso? É 100 nanômetros. 100, 10 ao quadrado e nano, 10 a menos 9. Legal. Quanto que dá essa conta? 12 vezes 9 é 120, tira 108, né? 108? Deve ser. Aí 10 a nona com 10 a menos 12, 10 a menos 3. E aqui embaixo fica como? 10 a 2 com 10 a menos 9 fica 10 a menos 7. Ao quadrado, 10 a menos 14. Estão acompanhando, né? Estão acompanhando, não é nada de outro mundo aqui, bem razoável, né? O 10 a menos 14 vai para cima como 10 a 14. Como tem 10 a menos 3, eu vou ter algo assim, ó. Eu vou ter 10 a 11. Porque 10 a 14, troca o sinal quando vai para cima, com 10 a menos 3, 10 a 11. 108 vezes 10 a 11, ou, os mais criteriosos, escreveriam 1,08, 10 a 13 newtons. O que é cavalar, né? Cavalar. A força de interação elétrica entre as partículas é algo absurdo. A gente tem uma força muito grande, né? Falando de... Opa, acho que eu bati aqui não. Falando de bilhões de newtons, né? 10 bilhões de newtons. É um exemplo real disso. Quando a gente pega uma molécula, por exemplo, da água, que a gente tem o oxigênio e 2 hidrogênios, a gente tem um certo ângulo aqui, alguma coisa em torno de 110 graus, e a distância do excesso de elétrons com o excesso de prótons aqui, essa ligação de hidrogênio, é alguma coisa nessa escala. Então, você começa a entender por que a ligação de hidrogênio é extremamente forte, tá?
E aí você começa a entender melhor a estrutura da matéria, tá? Professor, Hum, essa parada que você falou da acelerador de partículas que tem aí na uhum. Unicamp que tu falou, Isso, é o eles já maior da também, América Latina. eles também já estão estudando em relação à saúde, a doenças mentais, o que que acontece? Por Sim, exemplo, a sim. psicopatia, o que que acontece quando a pessoa é psicopata? Então, aí é esse daqui, tá? É o Sirius. Eu fiz um curso lá de uma semana, mas obviamente, eu não sei tudo, né? Eles tiveram uma semana. A gente teve uma aula no laboratório de biologia, e aí, inclusive, a coordenadora do departamento de física ganhou algum prêmio agora, internacional, bolado aí. E aqui você tem, olha só, as linhas de luz. Linhas de luz é o seguinte. Tem nada a ver com a aula, tá? Mas é só para vocês saberem. Esse acelerador, ele não é circular, tá? Ele parece que é. Mas ele é como se fosse uma geometria com várias quinas. Só que quanto mais lados, mais se parece um círculo, tá? E cada ladinho desse tem um laboratório, outro laboratório, laboratório. É onde, quando uma partícula acelera, no caso, ela está fazendo uma trajetória circular, a partícula faz uma trajetória circular. Quando a gente tem uma trajetória circular, a gente tem uma grandeza chamada aceleração centrípeta. Sempre que uma partícula tem aceleração, ela libera radiação. É uma das consequências de física moderna. Tá? A gente entende hoje, o Bohr explicou isso no átomo de Bohr, né? Era um dos problemas do átomo de Bohr, inclusive. Mas não vou entrar nessa discussão aqui. Mas a ideia é essa. A gente coloca partículas para acelerarem, aqui elétrons, tá? O Sirius só coloca elétron para acelerar praticamente a velocidade da luz. E aí, a cada volta, ele libera uma luz que esses laboratórios captam para fazer os estudos que eles quiserem. Essa luz consegue enxergar coisas muito pequenas, tá? Então, essas linhas de luz são os laboratórios. E aí você tem a energia da linha de luz e você tem tudo que eles fazem, tá? Então, você tem nanoscopia de raio-x, aí você tem... pô, isso aqui é lindo, fazer cristal nanomolecular, porra, absurda. Tá? Cara, eu tenho todas essas aulas gravadas até, mas eu não consigo baixar. E aí você tem alguma linha aqui que é da parte, o laboratório de que não. Pô, eu não sei qual é o nome do laboratório da biologia aqui. Eu sou, pô, meio burro para isso daqui. O nome eu não tô lembrando, cara. Posta. Pô, mas eu adorei. Eu até passei pro meu pai a aula. Eu tava com o link na época, porque ele é médico, né? Ele, pô, se amarrou, cara. Ah, pô, eu não vou saber. Não vou saber. Mas enfim, essas são, inclusive, é tudo com mata, fauna e flora da Amazônia, né? O nome. Então a gente tem pô, muita coisa, cara. Aqui, se vocês tiverem interesse, tem todas as linhas de pesquisa, tá? Tem muita coisa com agro, melhoramento de solo. Pô, o Brasil é agro, né, cara? E o Sirius deixa as empresas alugarem o local para pesquisar, né? Aqui você Professor, tem tudo aqui. Se o você for da lítio, sabe, ele aqui tem você consegue. relação, Hã? o lítio, porque, por exemplo, eu tomo Aham. remédio psiquiátrico e eu Ó, como câncer. carbolítio. Aí, tipo Aham. assim, tá relacionado, né? O lítio, Ele deve substâncias soltar. químicas, né? O que que o lítio deve fazer, tá? Eu não sei, tá? O que que ele deve fazer? Ele é um metal e ele deve ter um certo tempo de meia-vida. Então ele deve ir decompondo no teu corpo, né? E ele deve fazer alguma coisa nessa tua sinapse aí. Ele deve, talvez, fazer mais conexões neurais com uma parte específica do cérebro, que é que, pelo menos, o que o pessoal faz aqui, né, com trabalhos com doentes crônicos, com problemas mentais assim. Eu sei que você tem uma diferença na conexão de regiões do cérebro, sinapse, você vê a velocidade, você vê as células que estão funcionando, é Que diferente. bizarro. Por Eu exemplo, já tem uma pude ver parte do isso, meu cara. cérebro que não tem nada. Eu tenho uma parte do meu cérebro que é oca, que, tipo, tem um Aham, buraquinho, sabe? Não tem nada. Então é aham. muito bizarro Pode isso. ser isso, porque se você pegar um indivíduo normal, ele deve ter alguma atividade ali, né? E eu não sei o que, que o lítio pode fazer para isso, mas, bom, certamente tem alguma contribuição. Tá? E aí você vê aí depois, cara. Se eu vou deixar o link no chat, tem um colega meu, o professor Arcioli, já trabalhei com ele 2 vezes, ele é doutor dessa parte de partículas e tal. Ele já deu palestra para. Eu sou coordenador da pós, do Pedro II, ele já deu uma palestra para os professores, que eu chamei ele.
Eu podia um dia chamar ele para fazer uma palestra para os alunos também. Ia ser uma coisa interessante, né? Porque ele tem muito a contribuir. Sim, ia ser top. Ia ser bem legal. Ele é o cara de partícula. É ele, entendeu? Eu mal sei eletrostática, pô. Não sei essas coisas, não. Eu chamo ele. Ele vai saber bem. E aí, mas é interessante, né, cara? As aplicações que a gente nem sabe. Bom, a gente tem, então, a interação elétrica entre elas. E aí, o que eu quero fazer agora? A gente sabe calcular, então, a força com que as partículas se repelem ou se atraem, né? Porque se eu tivesse, por exemplo, duas partículas positivas, ia ser só uma repulsão, mas a conta segue o mesmo modus operandi, tá? Beleza. O que eu quero falar com vocês agora? Eu gosto muito de fazer analogia com gravitação, porque gravitação foi a primeira grande lei bem escrita, com formalismo matemático, foi a grande aparição da ciência, que foi o que trouxe Newton para o hall da fama, né? É o deus da ciência, assim, o primeiro cara da ciência é o Newton, né? É o pilar de sustentação de tudo que a gente tem. E a grande contribuição dele foi entender como que funciona a movimentação dos planetas, cara, numa época que não tinha telescópio Hubble, numa época que não tinha Google Sky, não tinha nada, entendeu? Ele conseguiu matematizar a atração interplanetária, que é um negócio minimamente, eu não consigo nem descrever em palavras o que seria isso, tá? Então, qual é a ideia aqui? O que a gente entende, tá? Eu entendia em 1700. Quando eu tenho dois corpos celestes, por exemplo, Terra e Lua, eles se atraem mutuamente e eu consigo matematizar isso, essa força gravitacional, né? A gente entende a força gravitacional como o produto das massas, depende do quadrado da distância e de uma constante. A gente falou isso na última aula. Ctrl+C, Ctrl+V. A lei de Coulomb veio mais de um século depois, né? E é um Ctrl+C, Ctrl+V da gravitação newtoniana. Igualzinho. Só que aqui você fala de atração de massas, aqui eu falo de atração ou repulsão de cargas. Mas, pô, mesma coisa. Tudo bem. O que é mais importante agora? A Terra não encosta na Lua, mas ela faz força na Lua. E para isso acontecer, a gente tem que falar que na região, a Terra tem que causar uma deformação na região. Porque como que a Terra pode fazer uma força na Lua sem encostar nela? É porque a Terra, ela traz uma propriedade para a região que faz com que essa força seja possível existir em quem esteja nessa região, que no caso é a Lua. Então você imagina que existe uma região que a Terra é capaz de alterar. E todo mundo que está aqui dentro sofre uma força devido a essa alteração. Tá, essa alteração a gente vai chamar de campo gravitacional. Ao redor do planeta Terra, ela consegue gerar gravidade. E quem entra ali sofre força gravitacional. Beleza. Essa analogia vai super funcionar porque eu quero agora. Então eu tenho uma partícula carregada qualquer. Eu tenho aqui uma partícula, tá? Um Qzão aqui, não vou nem botar valores. Tem uma partícula positiva aqui. E aí o que eu tenho que entender? Quanto maior a carga dela, maior é o poder dela deformar, dela impressionar, dela alterar a região onde ela está. Então, digamos que essa carga é tão grande que ela consegue alterar todo esse espaço aqui. Todo esse espaço. Não é alterar que você olha e vê. Não é isso. Ela modifica, ela traz uma contribuição para essa região, tá? Como que eu sei isso? Vamos imaginar, então, que eu tenha um elétron aqui. Um elétron que está subindo. Ele não vai sentir nada. Ele vai seguir a vida dele em MRU. Porque ele está muito afastado dessa partícula. Tão afastado que ele nem sabe da existência dessa grande partícula. E a gente segue a vida, né? Agora, se esse mesmo elétron estiver aqui, ele vem. Quando ele entra nessa região, ele não vai mais seguir em linha reta. Ele vai começar a sofrer uma deflexão. E pode até bater, né? Ou pode apenas, se ele tiver muito rápido, esse é o conceito de órbita, né? Isso é muito legal também. Se ele tiver extremamente rápido, eu não estou conseguindo fazer o desenho aqui na minha mesa, mas se ele tiver tão rápido, ele pode apenas fazer isso e seguir a vida. Né? Depende muito da velocidade dele, né? Essa é a condição para uma órbita ser fechada.
Então eu posso ter, por exemplo, um cometa extremamente rápido. Aqui está o Sol. Ele não vai seguir em linha reta, ele vai fazer uma leve curva e segue. Se ele tiver mais próximo e muito rápido, pode ser que ele faça uma curva mais aguda e siga. Agora, se ele estiver próximo e lento, pode ser que ele fique dando a volta ao redor. São as condições de uma órbita fechada. E aí tem outros conceitos por trás. Mas é isso que forma as órbitas, tá? Então aqui é isso. O que aconteceu? Aconteceu que essa partícula, ela conseguiu gerar um campo elétrico na região. E toda partícula que entra nessa região sofre força elétrica. É isso. A ideia toda... Eu queria apagar esse círculo vermelho. Ou vou ter que apagar tudo que eu fiz assim. Vamos lá. Com certeza tem outro jeito, né? Mas... Beleza, consegui. E aí é o seguinte. A gente vai falar que as partículas carregadas geram um campo elétrico ao redor. Igual planetas geram gravidade. Partículas carregadas geram um campo elétrico. Campo elétrico, a gente vai usar a letra E. É um vetor, tá? E aí, qual é a ideia? Qualquer outra partícula que entrar nessa região, qualquer outra partícula que entrar no campo elétrico gerado por essa, vai sofrer força elétrica. É essa a ideia. Basicamente, é isso que a gente quer entender. Então, eu tenho essa partícula aqui. Eu consigo calcular o campo elétrico que ela produz nesse ponto, por exemplo. Qualquer região próxima eu consigo fazer. Pô, mas consegue? Consegue. Por exemplo, o planeta Terra, eu consigo te falar que a gravidade aqui vale 10. Aproximadamente, é o campo gravitacional. Se eu fizer um pouco de conta, eu consigo te falar quanto que vale o campo elétrico, o campo gravitacional aqui, por exemplo. Vou fazer a conta, vai dar 4. Eu consigo entender que quanto mais afastado do planeta Terra, menor é a gravidade. Até que uma hora, ó, é quase zero. Vamos falar que a gravidade vai até aqui, porque, enfim, está muito longe já. Então, basicamente é isso. Eu tenho o planeta Terra, eu sei que a gravidade na superfície vale 9,8, e quanto mais eu me afastar, menor vai ser essa gravidade. A mesma coisa acontece com partícula. Quanto mais próximo, maior é o seu campo elétrico. Tá bom? Vamos comparar campo elétrico com gravidade, que é só sucesso, porque é a mesma coisa. Legal? Então, quanto que vale o campo elétrico gerado a 1 micrômetro dessa partícula de carga 5 microcoulombs? Como que eu faço isso, professor? É muito simples. Assim como a gente sabe a fórmula da força elétrica, eu vou te dar a fórmula do campo elétrico. Como que eu meço o campo elétrico de uma partícula? É KQ sobre D2. A diferença é o seguinte, gente. Para ter força, alguém tem que empurrar alguém. É a força que A faz em B. Tem que ter duas cargas para ter força. Para ter campo elétrico, não. É uma partícula que gera um campo na região. Então é KQ sobre D2. E a gente vai usar também o módulo da carga, porque eu quero saber a intensidade do campo. Vamos pensar aqui comigo. Para ter gravidade, basta ter o planeta Terra. O planeta Terra gera gravidade. Para ter força gravitacional, tem que ter, por exemplo, a Terra e a Lua. Porque aí a Lua faz força na Terra, a Terra faz força na Lua. Para ter não tem como você aplicar uma força no nada. Para ter força, tem que ter pelo menos 2. Para ter campo, não. O campo é você que gera, tá? A ideia, essa é a premissa. Então, eu consigo calcular o campo que essa partícula gera. Campo é 1, força são 2, tá? Professor, Então, comigo. então a gente pode fazer uma analogia com futebol, então, tipo, Como é que seria? a bola, tipo, a gente tá no campo de futebol e aí a bola, pra ela se mexer, ela precisa que alguém chute, né? E tipo Sim. assim, pro time ganhar, todo mundo tem que jogar junto. Então, tipo, dá pra fazer isso? Assim, a ideia toda é
como é que eu posso dizer assim? Se você tem, por exemplo, só a bola de futebol, ninguém vai empurrar essa bola. É impossível. A bola no chão não tem jogo. A bola do chão tá ali. Agora, para essa bola ser movimentada, tem que ter uma pessoa ou um cachorro. Sei lá, às vezes aparece um cachorro no campo de futebol, né? Essa semana apareceu um canguru lá. Acho que na Austrália deve ser país bizarro. Então você tem que ter alguém para empurrar. Para ter força, tem que ter dois. Tem que ter a pessoa e a bola. Uma pessoa é capaz de chutar uma bola, né? Para ter força, sempre tem que ter dois corpos. Não tem força com um corpo só. Por mais que você ache assim, mas esse corpo ele andou do nada. Não existe andar do nada. Não é filme de terror. Não existe alguma coisa andar do nada. Pode ser que alguém muito longe consiga aplicar essa força à distância. Que é no caso, por exemplo, um buraco negro consegue fazer isso, né? Um buraco negro, nesse momento, está aplicando força no sistema solar. E ele está lá no centro da Professor, galáxia. Então, as estrelas também aplicam força sobre a gente, porque elas estão, tipo, aplicam. a anos-luz da Aplicam. gente. Mas dependendo. Olha, o que eu posso te afirmar é o seguinte: todas as forças que estão na nossa. Todas as estrelas que estão na nossa galáxia certamente fazem força no sistema solar. Mas essa força tende a zero, porque elas estão muito longe. Tá? Somente o buraco negro, que era uma estrela, né, que morreu, colapsou, somente o buraco negro, que mesmo muito longe, consegue fazer força na gente. Por quê? A gente tem um buraco negro a mais ou menos 25 mil anos-luz da gente. 25 mil, né? A Alpha Centauri está a 4 anos-luz. Então existe um buraco negro a 25 mil anos-luz da gente. Cada ano-luz tem mais ou menos 10 trilhões de quilômetros. Então é muito longe. Mas ele é tão pesado, ele é milhões de vezes mais pesado que o Sol, que ele é capaz de fazer com que a gente, nesse momento, esteja fazendo uma curva, né, ao redor da nossa galáxia. Porque ele é extremamente pesado. Entendeu? Então, vai depender muito da massa. Isso faz uma diferença. Mas basicamente é isso, assim. Entendi, entendi. Para ter força tem que ter dois. Para ter força tem que ter dois. Você vai empurrar alguém. É isso. Tá? Então aqui não. Aqui eu quero saber qual é o campo elétrico. Assim como eu quero saber a gravidade da Terra, independente se o planeta Terra ele é habitável ou não, né? Porque o planeta Terra nem sempre foi habitável. Né? Pensa só há 4 bilhões de anos atrás. Nem sempre o planeta Terra foi habitável. Mas gravidade sempre teve. Né? É independente. Então, peso tem porque a Terra faz força na gente. Mas gravidade, se todos os seres do planeta Terra morrerem, a Terra continua tendo uma gravidade de 9,8. Isso não Então, vai essa mudar. parada é tipo a Lua com as marés? Tipo, a É a Lua em mesma diferentes coisa. fases. A mesma coisa. Por que, que a gente tem um ciclo de marés? Porque a Lua faz uma força na Terra. É isso. A força que a Lua faz na Terra, como a Terra é cavalarmente mais pesada, a Terra não se move. É a Lua que fica dando volta. Porém, essa força é capaz de levantar o nível dos oceanos. Né? Inclusive, vocês sabem o que é canal de Suez, né? Do Egito, ali, que permitiu que permitiu os franceses e ingleses a explorar a Índia sem ter que dar a volta na África, né? Essa Sim, parte é sim. interessante, né? O canal de Suez foi uma revolução porque foi o homem que fez, tá? Ele tá no centro de campo magnético, professor Aquelas? Porra nenhuma. Não. Ó, eu não sei desenhar, eu não sou professor de geografia. Isso aqui é África, isso aqui é Índia. São triângulos, tá? Eu joguei muito War. O War é quadrado, círculo e triângulo, tem que, enfim. Tá? E aí, antigamente, a rapaziada na Inglaterra tinha que dar a volta para chegar na Índia. Uma bosta. O que o pessoal fez? Aqui tem Arábia, Oriente Médio, não sei o quê. A galera chamou no canal aqui, cavou durante anos, e aí conseguiram passar por aqui. Né? A viagem de 3 meses passou a durar 1 mês, 3 semanas. Beleza. Há pouco tempo atrás, 1 ou 2 meses, esse canal de Suez, que é um canalzinho que passa, sei lá, um navio por vez, estou chutando aqui, ele teve um grande navio que ficou encalhado no canal de Suez. O casco ficou preso no fundo. E aí, meu irmão, atrapalhou todo mundo. Ali passam centenas de navios por dia, né? Imagina o navio que estava com queijo, que é perecível, e ficou uma semana ali preso, perdeu só 100 milhões de euros em mercadoria. Uma galera que se ferrou.
esse navio travou e não conseguiu passar. O que foi necessário para esse navio passar? A superlua, né? A gente tem um momento em que a Lua está muito próxima da Terra, conseguiu levantar a maré em mais de 40 centímetros, e aí o casco deixou de tocar no fundo e passou. Foi a Lua que fez esse navio passar. Maneiro, né? Luxo. Canal de Suez. Professor, maneiro também o arquiteto que pensou esse canal aí, porque, pô, os engenheiros e Não arquitetos trabalharam, hein? Pô, eu não lembro da época, porque eu não sei história, né? Mas deve ter sido século XVII, século XVIII. Isso aí foi tudo investidor, cara. Investidor francês que teve essa visão e botou o povo do Egito para fazer, né, maluco? Botou a galera, não tinha. Era época de início de máquina térmica, revolução industrial. A galera cavava na pá. Foram anos para cavar o canal. Entendeu? Pô, foi uma Cavavam obra na bizarra. força do ódio. Cavavam Pô, na no força do ódio, ganhava ódio. nada, todo mundo ferrado. Se a gente. Que a gente não tem muita noção, mas o canal de Suez, cara, ele é muito, muito, muito estreito. É uma parada que. Isso aqui, olha isso aqui, cara. Pô, é uma parada que cavou o mínimo do mínimo para passar. Isso aqui é o canal de Suez, cara. É isso aqui. Tu nada 3 segundos. Canal de Suez, cara. As pessoas não têm noção. Como a parada é estreita, mano. É isso daqui, ó. Era tudo terra. Aí a galera chegou e cavou, mano. Aí a água que tava aqui e a água que tava aqui se encontraram. Brum, canal de Suez. Isso aí dá uma aula de geopolítica, pô. A Inglaterra, que não queria ajudar na época a dar dinheiro nenhum. Aqui, ó, a viagem da Inglaterra até... Que a Índia passou, era colônia, né? E aí isso aqui foi uma porradaria, pô. Eu lembro que o Egito estava ferrado. Isso aí em minha aula de história do ensino médio, de geopolítica. Eu tive um professor incrível de geopolítica. Eu adorava. E eu era um bom aluno, cara, de modo geral. E eu lembro dessa história que o Egito ficou ferrado e a Inglaterra resolveu bancar o governo egípcio, em contrapartida pediu a porcentagem do Egito todo no canal de Suez. Então, se eu não me engano, hoje em dia o Egito não tem nada do canal de Suez e passa na terra dele, né? E aí o dinheiro das transações é tudo Inglaterra, França. É tipo a gente com ferro, né? Roubam o nosso ferro, levam, aí depois a gente volta pra cá. Petróleo, e assim vai. É a vida, né, meu irmão? Tem gente que manda, tem gente que obedece. Mais ou menos assim. Mas eu posso estar falando bobagem também, que eu não sei disso não, mas eu era um bom aluno. 9 vezes 5, 45. 10 a nona com 10 a menos 6, 10 a 3. E 10 a menos 6 com 2, 10 a menos 12. Jogo lá para cima, 10 a 12, 45, 10 a 15. Então, o campo elétrico vai ser 4,5 vezes 10 a 16. Qual é a unidade de campo elétrico? Eu uso mais essa, tá? É como se isso aqui fosse campo, né? Tirando uma carga. Então, é Newton por Coulomb. É uma unidade fácil de se usar. Depois a gente vai até usar outra, mas essa daí é facinha de usar. E é assim que a gente calcula um campo elétrico. Tá bom? O campo elétrico é uma carga fazendo campo num ponto. Então é kq sobre d2. Um exemplo disso. Coisas importantes. A gravidade, ela sempre vai apontar para o centro do planeta, né? Então eu tenho aqui o planeta Terra, eu quero saber a gravidade do planeta Terra nesse ponto. Além de eu saber o valor, 3 metros por segundo ao quadrado, vou chutar. Eu sei que a gravidade é um vetor que vai sempre apontar para o planeta, para o centro do planeta, né? A gente, por exemplo, aqui, a gravidade aponta para baixo, né? Porque se você fizer o círculo, vai ser lá no centro. Beleza. O campo elétrico não é assim. As partículas positivas, o campo elétrico é divergente. Ele aponta para fora, tá? O vetor é para fora. Nas partículas negativas, o campo elétrico aponta para dentro. É porque planeta não tem sinal, né? É massa. Não tem massa negativa. No caso de partículas, os planetas sempre atraem outros planetas. Partículas não. Elas podem atrair ou repelir, porque elas têm sinal. Essa é a diferença. Então, imagina que eu tenho uma carga negativa e eu quero calcular o campo elétrico nesse ponto aqui. Aí, o que eu sei? A partícula é negativa. Então, o campo converge. Ele vai apontar para o centro dessa carga. Legal? Então, as partículas negativas, o campo aponta para elas. A partícula positiva, o campo aponta para fora delas. Tá bom? Partícula positiva, campo para fora. A partícula negativa, campo para dentro. Mas o valor é o mesmo.
Eu quero saber quanto que vale esse campo. Eu vou pegar o K, 9, 10 a nona. Essa carga vale menos 1 microcoulomb. 10 a menos 6. E a distância é 1 milímetro. 10 a menos 3. Aí eu chamo no quadrado, né? Deu quadrado. Aí vou lá, vou fazer a conta, papapá. Newton por Coulomb. É essa a ideia, tá? Basicamente é isso. Beleza. Sabemos campo, sabemos força. Existe uma outra grandeza da eletrostática que a gente já estudou em circuitos elétricos, chamada de potencial elétrico. Esse não tem na parte gravitacional, tá? Então a gente está aprendendo força elétrica, K, Q sobre D2, onde a gente se importa só com o módulo das cargas. O campo elétrico que as partículas produzem, KQ sobre D2. E aí a minha observação, partículas positivas, o campo diverge, aponta para fora. Partículas negativas, o campo converge. Ele aponta para elas, né? Então, vou até fazer um desenho aqui, fica um bom resumão aqui, né? Partícula positiva, eu quero saber o campo aqui. Pá, para fora. Partícula negativa, eu quero saber o campo aqui. Pá, para dentro. Aproximando, né? Beleza. E agora eu vou falar de potencial elétrico. 10 volts, 20 volts. Potencial elétrico não é vetor. Potencial elétrico é um escalar, é só um número. A gente não tem essa preocupação de para onde aponta, né? É bem mais fácil, inclusive, de fazer conta, tá? O potencial elétrico, ele vai me dizer o quão positiva ou quão negativa é aquela região que está cheia de partículas, ou que não tem partícula nenhuma, né? Eu consigo dizer isso. Como é que eu faço? Como é que eu meço o potencial elétrico de uma região? O potencial elétrico de uma região, bom, vamos supor que tenha uma carga só. A conta é KQ sobre D. Né? Não é sobre D ao quadrado, é KQ sobre D. Se tiver mais de uma carga, aí você vai somando. Por exemplo, eu tenho uma região aqui que eu tenho 1, 2, 3, 4 partículas. Eu tenho 3 partículas positivas e uma negativa. Eu quero saber qual é o potencial elétrico desse ponto aqui, por exemplo. Aí eu vou ter que somar KQ sobre D, mais KQ sobre D, mais KQ sobre D, mais KQ sobre D. E eu vou saber qual é o potencial naquele ponto, devido a essas várias cargas que estão ali. Mas, basicamente, eu consigo medir o potencial que uma partícula gera num ponto, KQ sobre D. Então, eu tenho uma partícula positiva. Eu quero saber qual é o potencial nesse pontinho aqui. Primeiro, esse potencial vai ser positivo, porque na região, a soma das partículas é positiva. No caso, só tem uma. E como que eu faço essa conta, professor? Vamos supor que essa partícula tenha 1 microcoulomb e a distância é de 1 milímetro. A conta é assim, ó. Potencial vai ser K, Q, lembrando que micro, né, 10 a menos 6, e a distância é de 1 milímetro, 10 a menos 3. E aí eu fiz essa conta, que vai dar 10 ao cubo, com 10 à sexta, 9 milhões de volts. É bom não botar a mão, né? Vai dar choque. Isso é o potencial. Potencial, a gente mede. Potencial gerado por uma partícula, KQ sobre D. Qual é a diferença? Potencial não é vetor. Então, aqui a gente vai ter que usar o sinal da partícula. Se a partícula for negativa, por exemplo, vou fazer uma questão um pouco mais complexa. Vamos supor que eu tenha 2 partículas na região. Tá? Uma com uma carga menos 2 microcoulombs e a outra com uma carga 1 microcoulomb. E eu quero saber o potencial elétrico desse ponto P. Aí o que eu tenho que fazer? Qual é a distância da partícula positiva até o ponto P? Você vê que aqui não tem nada de aponta para fora. Não é vetor, é só um número. Essa distância aqui vale 1 centímetro. Legal. Qual é a distância da menos 2 até esse ponto P aqui? Vai dar 1 centímetro também, professor. Beleza. Qual é o potencial elétrico no ponto P? Eu vou pegar o potencial elétrico de A, da primeira, a K aqui, e a distância 1 centímetro é 10 a menos 2 no metro, né? E eu vou somar com o potencial elétrico produzido pela partícula negativa. Tenho que botar o sinal de menos aqui. Legal? Essa é a diferença. Aqui o sinal vai importar. Quanto que vai dar essa conta? 10 a menos 2 vem para cima como 10 a 2. Aqui é 10 a menos 6, tá?
Bom, vai ficar 10 a quinta, porque 10 a nona com 10 a menos 6 dá 10 a 3, 10 a menos 2, 10 a quinta. Então vai dar 9, 10 a quinta. E ali vai ficar negativo, porque é 9 vezes menos 2, vai dar menos 18. E aqui também, 10 a quinta. Então, qual é o potencial no ponto P? 9, 10 a quinta, menos 18, 10 a quinta, vai dar menos 9, 10 a quinta volts. É um potencial negativo, o que não tem o menor problema. Né? A gente tem regiões com negativas, né? Igual a nossa pilha. Eu posso ter uma placa menos 3 e uma placa mais 3. Tá tudo certo. O campo elétrico, né? Bababá. Beleza. E é assim que a gente mede a voltagem da região. Tá? A unidade é volts mesmo. E é isso. Essas são as 3 grandezas que a gente tem na eletrostática: força elétrica, campo elétrico e potencial elétrico. As 3. Parte mais importante aí. Fechamos a teoria. Eu vou fazer alguns exercícios para a gente entender melhor, mas eu vou pegar da lista que eu coloquei lá. E aí, vocês estão bem? Um pouco pesado, né? Hoje Sim. uma aula mais... Mas tem que ver, porque semana que vem eu já quero falar mais de magnetismo, né? Professor, eu tô bem, Zona. Fui a psicóloga hoje, tô tomando remédio psiquiátrico, tô bem, eu tô tranquilo. Tá relaxada. Tô relaxada, eu tô dopada, na real, porque a médica ontem, ela passou remédio pra eu ficar calma, entendeu? Aí ela tirou meu antidepressivo, porque ele tava me deixando acelerada. Enfim, agora eu tô bem. Porra, tu mas tu tá na Terra ou tu tá em Nárnia? Não, eu tô em Hogwarts. Eu tô em Tá em Hogwarts. Hogwarts. Entendi. Fala aí, Mariane. Professor, Ah. o Guilherme Balzana falou que não vai poder participar da aula porque ele tá sem Wi-Fi, tá bom? Tá bom. Tá bom, beleza. Deixa eu ver aqui, pegar algumas questões pra gente fazer. Bora. Vamos safar aqui que a parada é mole pra nós, né? Mole pra nós. A intensidade do campo elétrico E e do potencial elétrico V num ponto P, gerado por uma carga pontiforme Q, são 50 newtons por coulomb e 100. Tá? Então vamos tentar traduzir esse negócio. Eu tenho uma carga Q e ele me falou o seguinte: existe um certo ponto, ele chama de ponto P, é isso? É um ponto P, ele gera campo e potencial. Tá ótimo. Então, vamos lá. Eu tenho uma carga Q e ele me falou que no ponto P, essa carga gera um campo elétrico de 50 newtons por coulomb e um potencial de 100 volts. Nesse ponto aqui. É isso. O que ele me falou foi isso até agora. A distância D da carga até esse ponto vale quanto? Ele quer saber essa distância. Primeiro, ele não falou se o campo elétrico ele é divergente ou convergente, então eu posso chutar qualquer coisa, porque a resposta vai ser a mesma, tá? Eu vou chutar que esse cara é positivo e eu vou falar que o campo elétrico aponta para fora. Isso não faz a menor diferença no nosso problema, mas é o nosso primeiro exercício, né? Então é bom a gente só ir lembrando as coisas. Se eu tenho uma carga, eu não tenho força, porque força tem que ter duas. Mas essa carga pode gerar campo elétrico e potencial elétrico ao redor dela. Tudo bem. E ele me falou que numa certa distância, o campo vale 50 e o potencial vale 100. O que eu faço? Bom, eu sei que a equação do campo elétrico é Kq sub D2, o famoso Marcelo, né? Kq sub D2. E que também está em Hogwarts, também, com certeza, nesse momento, Hogwarts. E o potencial elétrico dessa carga nesse ponto é Kq sub D. Ah, sim, se o potencial vale 100 volts, é claro que a partícula é positiva, né? Se fosse negativa, o potencial ia ser menos 100. Então, sim, ela é positiva, tá? Legal. Eu sei a equação do campo elétrico, KQD2, e a equação do potencial. O que eu faço? É só substituir. Ah, o campo elétrico vale 50. Beleza. O potencial elétrico vale 100.
Quando eu olho para a equação de cima e eu olho para a equação de baixo, vê se fica nítido para vocês. Se eu pego o campo elétrico, que é KQD2, e eu multiplico por D, eu tenho exatamente a fórmula do potencial. É a mesma fórmula. Qual é a diferença do campo potencial? É que eu estou dividindo por um D aqui. Né? Então, se eu pego a fórmula do campo elétrico e multiplico por D, eu tenho o potencial elétrico. Então, o que eu faço? A gente tem que ser safo aqui. O campo elétrico vale 50. O potencial vale 100. Então, eu vou falar que 50 vezes D é igual a 100. E a distância é de 2 metros. É isso que eu faço. Não fica mais simples assim? Eu olho para as duas fórmulas e eu percebo que se eu pego o campo elétrico e multiplico por D, eu tenho exatamente a fórmula do potencial. O campo elétrico ele falou que é 50, o potencial ele falou que é 100. Pronto. 2 metros. Letra B. Professor, Fala para mim. a Lívia falou que tá esperando o senhor aceitar ela há muito tempo. Ah, muito tempo nada. Olha só, a gente estava falando aqui tem 3 minutos. Cara, que esse povo também, qualquer minuto já é muito tempo. Calma. Mas já tá dentro aí, Lívia, bora. É por isso que eu leio a Bíblia, professor, para me exorcizar, entendeu? Para não ter esses problemas. É porque você sabe, a culpa é da Anitta. A Anitta começou a fazer música em 1 minuto e meio, 2 minutos, pô. Até o Girl professor from Rio, Robson, Girl from Rio. o Robinho, o professor Robson, ele não manda áudio que tenha menos de 3 minutos. O áudio dele dura mais que a música da Anitta. Entendeu? Os áudios tudo é 3 minutos. É possível. Esse cara tá no Spotify. Quando ele manda um áudio de 3 minutos, fala só, Robinho, eu não vou ouvir. Porque não tá no Spotify. Eu tenho certeza que esse áudio de 3 minutos pode Eu virar um prefiro áudio de YouTube. Tu acredita que eu prefiro YouTube, professor? Não tenho saco pro Spotify por conta dos anúncios. Eu fico bolada. A Lívia falou que estava esperando eu aceitar desde 1h30. Cara, meu irmão, aí é alto nível de caô. Impossível, eu tava aqui agora falando, pô. Desde Professor, 1h30. mentira, ela mandou pra mim no WhatsApp e falou que estava esperando há 3 anos e o senhor não anotava ela. Caraca, meu irmão. Aí 7, mano. Ela deve estar em alguma cápsula relativística. O tempo tá se passando diferente. O nome disso é 171, hein? 171. Caraca. Mas aqui não se cria, não, porque eu sou nascido e criado na Penha, mesmo. Aqui é rato esperto. A internet é net, claro, tá altamente justificável, então. Altamente justificável. Internet net, claro. Vamos lá. Questão 2 na tela. 3 esferas pontiformes, eletrizadas com cargas Q1 e Q2 igual a mais Q e Q3 menos 2Q, são fixas e dispostas sobre uma circunferência de raio Rzinho. E o centro C desenho tá perfeito aí, né? Beleza. Ele quer saber quanto que vale o potencial elétrico no centro da esfera e quanto que vale o campo elétrico no centro. Você tem essas 3 cargas aqui, ele quer saber o campo e o potencial nesse ponto. Vou copiar essa figura. Eu acho que eu não consigo copiar daqui, né? Mas eu nem sei porque que eu tô no Moodle, na real. Pô, foi eu que fiz essa lista, pô. Eu consigo, eu tenho essa lista no computador. Copiar essa figura. Vou até sair do Moodle. Até que o Moodle tem ficado bom, né? Não tá caindo. Antigamente o Moodle caía direto. Ficava fora do ar. Até que tá segurando bem. Nunca mais tive problema com o Moodle. Opa. Tá bom, deixa assim. Tá ótimo. Essa é a questão então, galera. A carga Q1 é igual a carga Q2 e vale mais Q. E a carga Q3 vale menos 2Q. Se eu não me engano. Let me see. Ah, eu tirei. Calma aí. É isso mesmo. Luz quântico. Vamos lá. Coisas importantes. Eu quero calcular o potencial no ponto C. O potencial no ponto C é o potencial que a carga 1 faz em C, que é KQ1. A distância de 1 até C é R, é o raio. Legal? Mais
o potencial que a carga 2 gera em C, K, Q2, a distância da carga até o ponto, que é R, mais o potencial que a carga 3 gera em C. Mas eu não sei a distância. Claro que sabe, né? A distância do centro até qualquer ponto do círculo também é raio, né, meu povo? É a mesma coisa, né? Aqui é raio, aqui é raio. Do centro até o círculo é raio. Então é K, Q3 sobre R. Deixa eu apagar essas coisas que eu fiz. Beleza. Até aqui, estamos together? Mole, mole, né? Bom, quanto que vale a carga de Q1? Vale mais Q. Quanto que vale a carga de Q2? Mais Q. Quanto que vale a carga de Q3? É negativa. E vale menos 2Q. Eu botei o 2 na frente só porque é produto, né? Então não faz diferença. Repara que isso vai dar zero. KQ sobre R mais KQ sobre R dá 2KQ sobre R. Menos 2KQ sobre R. Zero. Se você botar a mão aqui, não toma choque. Potencial zero. Tudo perfeito. Não tem... a região é neutra, eletricamente neutra. Esse ponto aí. Porque você tem duas cargas positivas numa mesma distância, mas você tem uma negativa na mesma distância, só que ela é 2 vezes mais negativa. Sacou? Então acaba que zero a parada. Você tem duas cargas positivas e uma negativa com o dobro da carga. Então zerou. Bom, já matamos um problema. E o campo elétrico no ponto C? O campo é sempre mais difícil. Porque o campo é um vetor, né? Aí a gente tem que analisar vetor. Qual é o campo que a carga 1 gera no ponto C? Eu vou fazer de vermelho, tá? É um campo que aponta para fora da carga 1, porque ela é positiva. Então o campo é para lá. Qual é o campo que a carga 2 faz em C? A carga 2 também é positiva. Então o campo que a carga 2 faz em C, vou fazer de azul, é se afastando da carga 2. Aponta para fora. Então vamos. Esse é o campo que a carga 1 faz em C. Ó, pensa só na carga 1 e no ponto C. É assim. É para fora. O campo que a carga 2 faz no ponto C. É para fora também. Eu tenho a carga 2 e eu tenho um ponto C. É para fora. Para fora. E a carga 3? A carga 3 é negativa. O campo é para dentro. E ela é 2 vezes, ela tem 2 vezes mais carga. Então ela tem o campo é o dobro, né? Vou fazer um setão aqui, ó. Esse é o campo da 3. E aí, professor? É vetor, gente. Pensa nesse ponto preto aqui. Vocês concordam comigo que o vetor que aponta para a diagonal é igual esse vetor azul que aponta para a diagonal? Mesmo se você é puxado para o vermelho e para o azul ao mesmo tempo, isso aqui zera, né? Pensa em vetor, pensa em setas. Esse cara é igual a esse, né? Pá, você não sai do lugar. Então, a resultante é justamente o campo produzido pela carga 3. Sempre tem que fazer análises vetoriais. O campo elétrico é uma grandeza vetorial. Então, o potencial não. É só somar todo mundo e não tem que pensar em nada. O campo elétrico, você tem que fazer as setas e você tem que entender aqui que a seta verde é a seta resultante, porque a azul se anula com a vermelha. Quanto que vale o campo elétrico produzido pela carga verde, professor? O campo elétrico é KQ3 sobre D2. O campo elétrico é KQD2. Lembrando que a fórmula do campo elétrico é o módulo da carga. O campo elétrico, a gente não usa sinal, diferentemente do potencial. Então, o campo elétrico vai ser... ele dá em letras, a carga é 2Q e a distância é o raio. Essa distância aqui é o raio, né? Então, R ao quadrado. 2KQR2. E aí tem que achar a opção lá, né? Espero eu que tenha, né? O potencial é 0. E o campo é 2KQ. Isso aqui, letra E. É 2KQR2, é isso mesmo que eu achei? É isso mesmo. Letra E. Pronto, matamos mais uma. Vamos fazer mais uma, vai? Vamos matar mais uma? A ultimazinha.
Vamos fazer essa daqui. A figura representa o campo elétrico uniforme de intensidade de 150 volts por metro. E você tem ali o quê? Duas placas planas e paralelas. Você tem uma placa aqui e uma outra placa aqui. É como se fosse o quê? Uma pilha, né? A pilha de Daniel, que vocês aprendem, uma parte positiva, uma parte negativa. Você tem placas e você tem um campo elétrico na região. Esse campo elétrico vale 150 volts por metro, que é a outra unidade de campo elétrico que você pode usar também. Newton por Coulomb ou volt por metro. Ele quer saber a diferença de potencial entre os pontos A e B. Como que eu faço essa questão? Tá? Ele fala que o campo elétrico é 150 volts por metro. Essa é bem simples, de verdade. Opa, por que está essa se eu copiei a outra? Não copiei a outra? Com certeza não, né? O erro é sempre entre a cadeira e o computador. Ele me falou o seguinte, cara. Eu tenho uma placa positiva e uma placa negativa. Isso faz com que surja campo elétrico entre elas, né? A gente vai chamar esse aparelho que tem uma placa positiva e uma placa negativa, cuja função é armazenar campo elétrico, a gente vai chamar esse aparelho de capacitor. Tá? É um condensador de cargas. Aqui tem carga positiva, aqui tem carga negativa de mesmo valor e gera-se campo elétrico. Professor, por que você falou que a placa da esquerda é positiva e a da direita é negativa? Essa é a parte mais simples também. Se eu tenho duas placas carregadas, e aí eu vou analisar o campo elétrico desse ponto aqui, e esse campo aponta para a direita, é porque esse cara tem que ser positivo, porque o campo se afasta das positivas, e esse tem que ser negativo, para fazer sentido, porque o campo da partícula negativa aponta para ele. Né? As partículas positivas, o campo é para fora, as negativas, o campo é para dentro. Então, campo se aproximando é negativo, campo se afastando positivo. Isso faz todo sentido no mundo. Tá? Isso serve para tudo. Se eu tenho uma região qualquer no espaço e o campo elétrico aponta para a diagonal assim, eu posso ter certeza que essa região é mais positiva e essa é mais negativa. O campo elétrico aponta para o menos. Ele sai do mais e vai para o menos. O campo elétrico sai do mais e vai para o menos. Always and always. Então, ele sai do mais e vai para o menos. O campo elétrico sempre aponta para a região mais negativa. E ele sai da região mais positiva. Então, é por isso que eu sei que essa placa é positiva e essa placa é negativa. Tá? Bom, mas isso nem era importante para a questão. É importante para o seu conhecimento. Ele falou que o campo elétrico vale 150 volts por metro. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que se eu tenho dois pontos que estão a 1 metro de distância, a diferença de potencial é 150 volts. 150 volts a cada metro. É isso que ele me fala. Repara, 20 com 20, com 20, com 20, com 20. Aqui tem 1 metro. Ou seja, a diferença de potencial entre qualquer ponto da placa e qualquer ponto dessa linha é de 150 volts. Pode ser esse ponto com esse, pode ser esse ponto com esse, não importa. A gente tem que sempre olhar a linha, tá? Uma linha que a gente chama de equipotencial. Todos os pontos têm o mesmo potencial. O que importa é a distância lateral. Então, se eu analiso qualquer ponto da placa, eu analiso qualquer ponto dessa linha, a diferença de potencial é de 150 volts. É isso que eu quero dizer. 150 volts por metro. Qual é a distância entre A e B? 20, 40, 60, 80. Então, não vai ser 150, vai ser um pouco menos. Ah, como que eu posso fazer essa questão, professor? Ah, mete regra de 3, pô. Se é 150 volts para cada 1 metro, qual é a diferença se eu estou falando de 0,8? 80 centímetros. Pode fazer assim. Vai dar na mesma. Você vai achar 150 vezes 0,8. 120. O que eu entendo aqui? Tá? Se a diferença de potencial é de 150 volts por metro, eu consigo entender que essa diferença ela vale 15 volts a cada 10 centímetros. Ela vale 30 volts
a cada 20 centímetros, por exemplo. É a mesma coisa. 150 volts por metro é 30 volts a cada 20 centímetros. Então eu faço 30, 60, 90, 120. É um outro método. E assim vai. Ah, não, eu tenho que pensar, eu gosto de decorar fórmula. Tá bom, faz aquela que a gente fez, E vezes D igual a U. Porque o campo é KQD2. Se eu multiplico por D, fica KQD. Então, E vezes D igual a U. E aí você pode falar, o campo elétrico é 150. A distância entre os pontos é 0,8. Quanto que dá a diferença de potencial? 120. Só aí eu já te ensinei 3 maneiras de fazer. Tá? É regra de 3. Regra de 3. Quanto mais afastado, maior a diferença. E aí 120. Letra C. Boa! Tudo nosso? Tudo nosso, professor, excelente. Tudo nosso e nada deles. Emanuele, fala aí pra mim. Tu levantou a mão? Professor, ano passado eu lembro que a gente teve material assíncrono de vetores. Acho que foi até o senhor que fez pra gente. Só que a gente não teve nada assíncrono disso. De E vetores? de vetores, tipo assim, nada. Então, se o senhor puder, sei lá, introduzir esse assunto com a gente bem rapidinho, a gente agradeceria. E mandar também esses materiais, porque teve muito material que, tipo, a plataforma apagou. Então, todo o material do semestre passado se Apagou tudo, eu perdeu. perdi tudo. Eu perdi tudo. Se perdeu. Cara, eu não entendi por quê, porque eu tinha tudo. A gente tem um negócio na plataforma, enquanto editor, chamado Sharing Cart, que é tudo que eu tenho compartilhado meu e dos outros professores. Porra, do nada apagou. Bum! Eu acordei um dia, não tinha. Eu liguei pro Soto. Falei, Soto, o que aconteceu? Ele também não sei. E o meu computador que tava tudo era um MacBookzinho que queimou. Queimou. Perdi tudo. Eu tô tendo que refazer várias paradas. Mas eu consigo escrever alguma coisa de vetor. Mas melhor do que isso seria realmente dar uma aula de vetor. É uma aula de matemática, tá? A aula de vetor ela é uma aula de matemática, onde eu vou te ensinar como é que a gente soma vetor, subtrai vetor. A gente não teria tempo na aula regular. A gente teria que criar um horário. Lá no Telegram, eu posso propor alguns horários, se vocês toparem, e aí eu dou uma aula de vetores para vocês. Entendeu? Porque na nossa Seria aula... legal, professor, seria muito bom. Porque assim, o que eu quero? Eu quero acabar magnetismo antes do Enem. E aí tá muito certinho. A gente vai começar magnetismo semana que vem. A gente propõe, então, uma aula extra. Eu não sabia que vocês não tinham tido vetor. E aí a gente vê isso. E também a parte do quantidade de movimento, aquela parte final, assim, Isso é segundo que... ano, pô. Vocês não tiveram isso ano Só que a passado? gente teve muito mal. A gente teve com aquele cara que eu até esqueci o nome. Só que foi muito ruim as aulas dele, tipo, não foram muito boas. Isso aí eu já não sei. Mas tá. Pô, a gente tinha que fazer umas paradas extra mesmo, né? Até o Enem. Podia falar com o resto do terceiro ano. Podia rolar uma parada de intensivão, né? Um mês. Um intensivão aí pro Enem. Vou pensar nisso daí. Podia ser legal, ia ser top. Eu acho que sim. Pensar num dia legal. Sábado de manhã eu já tô dando aula na pós. Pô, a gente tinha que pensar em algum... Eu boto uma Domingo, enquete. professor, domingão. Que domingão, tá maluco, tá maluco. Mas vocês têm vários tempos vagos, eu sei disso. Vocês estão com poucas aulas, né? A gente consegue encaixar. Sexta é um bom dia, porque só tem biologia. Eu acho que a gente safa na sexta mesmo. Acho que é uma boa. Mas eu boto enquete lá. Rapaziada, é isso. Quem perguntou de relatividade aí, se alguém quiser ficar, aí eu falo, a gente tem ainda 10 minutos. Não vai ser interesse de todo mundo. Fala, professor, é bem legal. Ó, a parada é o seguinte. Cara, meu quadro é muito cagado, né? Não consigo melhorar esse negócio de quadro. Ainda bem que você não tem aula comigo presencial. Porra, meu quadro... Tem vários colegas que tem uns quadros, porra, foda. Não tem coordenação com essa mesa aqui também. A parada da relatividade, cara, é porque... Vou botar aqui.
relatividade, tem 2 tipos de relatividade, tá? Tem 2 tipos. A relatividade, ela se divide em 2. A restrita, que foi a publicação de Einstein em 1905, tá? Esse ano de 1905 é chamado de ano miraculoso da ciência. Einstein publicou 5 trabalhos que mudaram o mundo nesse ano. Tanto é que o dia 19/5 é o dia da física, é o dia do físico. O dia 19/5 é o dia internacional dos físicos, por causa do ano de 1905. Esse ano foi da galáxia. O Einstein foi, meu irmão, surgiu com várias ideias foda. Então, um dos trabalhos dele foi relatividade restrita, tá? Você tem a relatividade geral, que aí a gente fala de astrofísica, gravitação, que o Einstein também propôs, fez vários trabalhos, mas ele não tinha uma compreensão total do fenômeno, mas ele que introduziu, ele que trouxe ideias diferentes, ele que trouxe uma visão muito diferente de Newton, de universo. Aqui é uma ideia completamente diferente, tá? Esse ano teve outras coisas, teve efeito fotoelétrico, teve, movimento browniano, teve o cacete, tá? Mas essas são as relatividades. A relatividade restrita é um artigo de 1 página, que vocês conseguem botar em qualquer página, qualquer coisa, eu acho que eu já falei isso aqui na aula, né? Qualquer dúvida que vocês tenham de física, você coloca o assunto, cinemática, eletrostática, no caso eu vou botar aqui, relatividade restrita, e aí você escreve do lado IF, porque IF significa Instituto de Física. E aí algum instituto de física vai escrever sobre, por exemplo, Rio Grande do Sul, e você pode confiar, porque é uma boa fonte. Entendeu? A internet tem qualquer mongoloide escrevendo terra plana, né? Então você tem que saber, qualquer dúvida de física, o macete é colocar IF no final. E aí você vai em algum site, pode ser IFRJ, por que não? E aí você consegue ter boas fontes, tá? Eu vou usar do Rio Grande do Sul. Beleza. E aí, a relatividade restrita, ela traz 2 postulados, que é o que eu queria pegar com vocês aqui. Aqui não tem. Por quê? Porque não é a UFRJ, né? A gente sabe disso. A diferença aí, né? Vou botar aqui relatividade restrita, postulados. Professor, você não está compartilhando nada não, tá? Duvido. Não Prometo. acredito. 2 anos de online. Representante dessas, caramba, Mariane, arrasou. Mariane é top. Como é que eu não sei? Como é que eu não compartilhei o negócio? Pronto. Agora sim. Bom, aqui, ó. Bota o tema que você quer e bota IF do lado, que você safa bem. Aqui você vai ver, você consegue achar de algum instituto federal, né? Ah, mas aí ficar lendo dissertação é foda. Eu queria pegar só os postulados, só aqui. Vamos lá. Vamos pegar essa aqui. Beleza, tá ótimo. Vamos lá. O que o Einstein ele escreveu na relatividade restrita? Primeiro postulado. As leis da física são idênticas para qualquer sistema de referencial inercial. O que isso significa? Significa o seguinte. Não importa se você está estudando física de partículas ou se você está estudando um caminhão colidindo com um carrinho. A cinemática ela é a mesma. E se a sua cinemática não dá conta de explicar o movimento de partículas, é porque ela está errada. Ou você conserta, ou você muda completamente de referencial, ou você trabalha sobre uma outra perspectiva. É isso que ele quer dizer. Você não pode ter uma lei de gravitação que funciona para a Terra, mas não funciona para Mercúrio, que é o que foi durante 300 anos. Einstein consertou isso também. Tá? A gravitação newtoniana, Gzão, Mzão, Mzinho, D2, não dava conta de explicar a precessão de Mercúrio, que é um dos movimentos orbitais de Mercúrio. E aí não pode, isso aqui só funciona para a Terra, não funciona para Mercúrio. Não existe isso. As leis da física são a mesma. Se você fala que você tem um carrinho a 10 km por hora e o outro carrinho a 10 km por hora, qual é a velocidade com que o carrinho A vai ver o carrinho B se aproximando? Você vai me responder 20 km por hora. Isso a gente aprendeu em velocidade relativa, né? Se a gente tem um carro andando para frente e outro andando para trás, parece que eles estão muito rápidos, né? A velocidade com que um vê o outro é a soma.
Quando a gente vai para movimentos relativísticos, a gente tem um próton se movendo a 0,9 velocidade da luz, c velocidade da luz. E um elétron se movendo a 0,9, a velocidade com que o elétron A vai ver o elétron B não dá 1,8. Não funciona. Então, a gente não pode ter uma física que funciona para velocidades baixas e uma física para velocidades lentas. Então, a gente está entendendo tudo errado. A gente tem que remodelar. É isso que Einstein falou. A física ela é a mesma, não importa em qual nível você está estudando. Tá? E outra coisa, nada se propaga mais rápido do que a velocidade da luz, né? Que seria uma radiação eletromagnética no vácuo, independente do movimento da fonte. Ou seja, não tem como o próton A observar o próton B com uma velocidade superior à velocidade da luz. Isso não funcionaria assim. Você não tem um movimento relativístico superior à velocidade da luz. E aí você tem que remodelar a física, tem que começar a entender o que está rolando aqui e tal. Mas basicamente é isso. E a relatividade, ela é a física que vai estudar movimentos com velocidades próximas à da luz. E aí a gente tem que repensar na física que a gente está fazendo. Tá? Essa é a relatividade. É o movimento relativístico, a relatividade restrita, que é o nosso objetivo aqui, né? A relatividade restrita, ela vai tratar de estudar velocidades próximas à da luz. O que é próximas à da luz? Mesma ordem de grandeza. Alguma coisa em torno de 0,1, 0,2C já está valendo. E aí a física ela sofre adaptações. Aí, por exemplo, uma partícula que está em repouso, um elétron. Eu tenho um elétron. Qual é a massa do elétron? A massa do elétron é 9,11 vezes 10 a menos 31 quilogramas. Essa é a massa do elétron em repouso. E aí é que a relatividade nos mostra que quanto mais rápido uma partícula se move, mais energia ela tem associada. E existe uma relação direta de massa com energia. Então ela fica cada vez mais pesada, cada vez mais massa. Esse é o limitante de por que uma partícula com massa não pode se mover acima da velocidade da luz. Ela teria que ter uma energia infinita para isso. Tá? Então, a massa é uma grandeza que depende da velocidade. Quanto mais rápido, mais massa esse objeto tem. É uma coisa interessante também. E aí a gente começa por exemplo, quantidade de movimento. Vocês aprenderam que quantidade de movimento é o produto da massa e velocidade. Quem definiu isso foi Einstein, foi Newton, no Principia. Newton já falou isso em 1700. A gente pode definir o movimento de um corpo como produto da massa e velocidade. Só que quando a gente está em alta velocidade, essa massa vai aumentando cada vez mais, quanto mais rápido você está. E aí você começa a ter alguns problemas aqui. E a gente consegue corrigir essas coisas todas, tá? A mesma coisa com o tempo. Quem está dentro de uma nave com uma velocidade próxima da luz, o tempo se passa de uma maneira diferente para quem está do lado de fora. E aí você tem várias consequências disso. Isso de fato acontece. A gente faz isso no Sirius, a gente faz isso no LHC, que é o da Europa. As partículas que deveriam morrer num tempo muito curto, em alta velocidade, elas duram mais tempo. Então a gente consegue estudar melhor. Para quem está do lado de fora, o tempo se passa mais lentamente do que quem está do lado de dentro. Então, Professor, por exemplo, essa pessoa aqui, se passaram 20 anos, para essa daqui vão se passar 15. A diferença é grande. Pode falar. quando a pessoa tá num, tipo assim, é porque hoje eu fui a psicóloga, né? E ela falou que por conta da minha bipolaridade, o meu tempo, quando eu tô acelerada, no episódio de hipomania, ele passa mais rápido pra mim. E para as outras pessoas que estão ao meu redor, passa muito devagar. Eu não sinto o tempo passando, tipo, de verdade, eu não sinto. Mas isso daí é percepção. Isso aqui não é percepção. Isso aqui é de fato. O tic-tac do relógio passa diferente mesmo. Se você tiver... Aqui eu não estou falando que essa pessoa sente o tempo mais devagar. Não é isso. Se eu tenho um Rolex aqui e eu tenho um Rolex aqui, o tic-tac é diferente. De fato é. Entendeu? Não é uma sensação. Se esse Rolex, o ponteiro das horas, ele levar 1 hora para dar uma volta completa, aqui ele já vai ter dado mais do que uma volta. De fato vai ter dado mais do que uma volta. Entendeu? A marcação cronológica é outra.
Isso é bem interessante. E isso não é uma coisa de se espantar. Pode ser em primeira vista, mas a gente já está acostumado com isso com outras coisas. Se a gente, por exemplo, tem um avião aqui, tem um avião que está voando para frente. Se um piloto deixar uma caixa cair, questão de cinemática, essa é a minha primeira aula para o primeiro ano. Primeiro ano, tá aprendendo, segundo ano, né? Cinemática, segundo ano. Primeira aula de cinemática. A parte de movimentos relativos. Né? Alguém deixou uma caixa cair do avião. Como que essa caixa cai para o piloto? O piloto vai andar para frente, a caixa que estava dentro do avião tem a mesma velocidade do avião, mas sofre efeito gravitacional. Então ela vai caindo, mas ela cai assim. Tanto é que se tem uma ilha, o piloto tem que tacar a bomba aqui, porque ele sabe que a bomba vai acompanhar o avião e ela vai cair assim. Né? Nada que você taque do avião cai assim e o avião segue. Não existe, porque ela estava dentro do avião. Então a velocidade inicial dela é 900 km por hora, sei lá. Essa é a velocidade, ela não parou do nada. Ah, mas tem vento. Eu nem considero o efeito do vento, porque eu não sei nem para onde o vento está apontando. Já começa por aí. É difícil você prever vento. E dependendo do formato, né, se for uma bolinha de chumbo, o efeito de vento é muito diferente de um papel. Né? Então, geralmente a gente ignora a parte do vento, que é muito difícil da gente prever. Você pensando numa região sem vento, isso funciona muito bem. Então, para quem está do lado de fora, vai ver a caixa caindo assim, ó. Quem está dentro do avião só vê, de fato, a caixa caindo em linha reta, porque você também está andando para frente, né? Faz um movimento coordenado. Se você acha isso estranho, no ônibus é exatamente isso que acontece. Imagina no ônibus, você deixou seu celular cair. Você está aqui, o seu celular está aqui. Quando o ônibus anda para frente, o seu celular vai estar no chão. Para você, o que aconteceu? O celular caiu. Quem está no ponto de ônibus, como o ônibus anda para frente e o seu celular cai, ele vai ver isso. Isso é relativístico. Né? Essa pessoa vê uma trajetória que você não viu, mas ela de fato aconteceu. Ninguém está errado aqui. Essa pessoa viu o arco de parábola e essa pessoa viu uma queda. Então essa pessoa viu uma distância muito maior do que a outra. Distâncias são medidas diferentes para referenciais diferentes. Velocidades são diferentes. Essa pessoa aqui só viu velocidade para baixo. Essa pessoa viu velocidade para o lado e para baixo. Né? Aqui é um MRU, aqui é um MRUV. Teve aceleração, teve tudo. O tempo também é diferente. É que no dia a dia, as velocidades são muito baixas. A diferença de tempo é zero, não dá. Quando a gente fala de algo na velocidade muito próxima da luz, aí qualquer diferença de tempo se torna muito grande nas proporções. Então a questão é essa. A física não é diferente, só que a relevância é outra quando a gente está em alta velocidade. E aí tem todo um estudo disso, né? A correção que a gente faz da relatividade para a nossa vida é chamado de fator de Lorentz. Ele que faz a conta da relatividade para a física clássica, digamos assim. Tá? Então, só para fazer uma conta para a gente terminar, se você tiver a oportunidade um dia, o que não vai acontecer, né? Desculpa, não vai acontecer. Se você tiver a oportunidade um dia de viajar numa nave que viaja a uma velocidade de 60% da velocidade da luz, que é o C, e vamos supor que você vá em 2030 e volte em 2040 para sua mãe que ficou na Terra. Quanto tempo durou essa viagem para você? O que você tem que fazer aqui? Tá? Para quem está do lado de fora, se passaram 10 anos. E para você, se passaram quantos? O fator de correção, ele traz esse efeito de dilatação temporal devido às altas velocidades. Essa é a conta que a gente faz para a gente fazer esse efeito de dilatação. Tá? E vai depender da velocidade que você tem. No caso, a velocidade é 0,6 da velocidade da luz. E aí, quando você faz essa conta, você corta aqui, 0,6 ao quadrado é 0,36. É um exemplo, tá? E aqui vai dar 0,64, tirou raiz, 0,8. 4 quintos, 5 quartos.
O que significa? Significa que o tempo para quem está dentro da nave, chamado de tempo próprio, se eu multiplicar pelo fator de dilatação, vai dar o tempo que a sua mãe falou que passou. 10 anos. Para você não foram 10 anos. Quanto que foi? 40 sobre 5. Foram 8 anos. Você tinha 20... Vamos botar que você tinha 30 anos. E o seu amigo tinha 30 anos. Quando você volta, você tem 38 biologicamente. E o seu amigo tem 40 biologicamente. Como se você tivesse rejuvenescido. Professor, isso acontece em Interestelar, quando o cara volta. Isso aí. E também esse tem um filme é muito realista bom. mesmo. Esse filme ele foi feito com uma consultoria de um físico pica. Entendeu? Americano. Tem um filme também que é muito bom, que fala sobre corrida espacial, mas no caso da realidade, né? De como seria se acontecesse. O nome é Elysium. E é muito bom. Com o Matt Damon. Esse filme é incrível. Sim. Que fez Tropa de Elite. Esqueci o nome agora. Sim, o que fez Tropa de Elite. É o Wagner Moura. Porra, Wagner Moura. Isso aí mesmo. Isso é foda também. É porque, como é que eu posso dizer isso? Mas o LHC, que é o acelerador da Europa, é o maior do mundo, LHC, tá? É o Large Hadron Collider. Ele faz colisão de partícula. O CERN, o Sirius não faz. O Sirius só pega luz síncrotron. É diferente. Então aqui se coloca aceleradores mesmo, é tudo tubo a vácuo, e aí você coloca partículas. Isso aqui é 20 km, um bagulho bizarro. Você coloca elétron para colidir, meu irmão, em alta velocidade aqui. Próton, né? Porque é hadron, próton. Coloca coisas pesadas para colidir. Quando você coloca essas partículas pesadas em alta velocidade para colidir com o núcleo, você estoura muita partícula. Começa a ter o que a gente chama de chuveiro de partícula. Partícula pra cacete. Essas partículas iam durar um tempo tão curto que nenhum ser humano ia conseguir estudar. Quando está em alta velocidade, o tempo de meia-vida dessas partículas aumenta em 20 vezes. E aí você consegue estudar melhor. Um dos efeitos é esse. Isso de fato acontece hoje já. Entendeu? Professor, tipo assim, a parada do buraco negro, nada consegue entrar e tudo mais, mas se... Não, nada consegue sair. Entrar, ele é um ralão, ele suga tudo. Entendi. Legal. Entendeu? Eu confundi. Né? Por exemplo, como que eu enxergo o meu porta-caneta? A luz do escritório bate no porta-caneta e chega no meu olho. Aí eu enxergo. O buraco negro, ele tem uma velocidade orbital tão grande que ele suga a luz. E aí nada reflete. Então eu não vejo. Ele pode ser purpurina, ele pode ser lilás, mas eu não vejo, é uma grande escuridão, porque ele suga a luz. A luz, para eu enxergar, tem que bater no objeto e vir no meu olho, é reflexão. O buraco negro, ele não permite a reflexão. Entendi. A velocidade de escape... E se ele tiver... Inclusive... E se ele tiver uma força dentro dele que, tipo, quando der, expulsar as coisas? Tipo, se a gente passa por dentro dele... Ele faz isso? Faz. Ah, legal. O buraco negro ele tem um efeito muito novo chamado de lente gravitacional. Como ele deforma o espaço-tempo ao redor, as luzes que passam perto, elas se aproximam uma das outras, fazendo tipo uma lente convergente. Então tem regiões que as luzes das estrelas que estão afastadas se aproximam. Então ali perto a gente sabe que tem um buraco negro, porque a gente sabe que está fazendo efeito de lente gravitacional. É uma dos jeitos da gente detectar um buraco negro. E o buraco negro, ele, de vez em quando, ele emite radiação nos seus polos. Ele absorve e, de tempo em tempo, ele emite radiação, que é chamado de radiação Hawking, que deu o prêmio Nobel ao Stephen Hawking. Stephen Hawking, que foi um cara que trabalhou com buracos negros, né? Aquele carinha... Tem um filme muito bom, que é A Teoria de Tudo, que é dele, né, eu acho. É da esclerose lateral amiotrófica. Isso aí. Ele tinha, ele né? sentou na mesma cadeira de Newton. É a cadeira mais pica de Cambridge. Ele era bravo. Rapaziada... Tem um documentário também que é bom, professor, que é sobre números complexos, que fala sobre os matemáticos, que, tipo... Só que é um documentário pequeno que tem no YouTube, eu esqueci o nome, mas depois eu vou te passar. É muito bom, muito bom. Pessoal,
agradecendo a aula, o pessoal já está saindo, né? Muito obrigado aí. E semana que a gente, eu vou botar na enquete lá para a gente safar essas falhas aí que vocês estão me falando, de quantidade de movimento, de vetor. A gente vai fazendo isso. E um abraço. Valeu, professor. Obrigadão pela aula. Tamo junto. Valeu, Luca. Valeu, Stephanie. Valeu, Dayara. Tamo junto, galera. Vicenzo. Prof, Fala. você pode fazer um favor pra mim? Posso? Escolhe um número de 1 a 6, por favor. 5. Ok, obrigado pela aula e até semana que vem. Valeu. Semana que vem.